Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Paz e bem a todos. Vamos dar início a mais um evangelho, né? A nossa casa de Francisco. Se alguém puder... Oi, Cristiano, boa noite. Quem puder dar um retorno aí, para saber a imagem, a questão do áudio, né? Se está tudo tranquilo. Para que a gente possa dar início, né? Tarcísio, Meriane, Cristiane, boa noite. Ayara, boa noite. Meus amigos, alguém pode me dar esse retorno, por favor? Que a gente possa dar início a mais um evangelho, né? Tudo ok, pessoal? Boa noite, Elma. Ouvindo, vendo bem, né, Tarcísio? Obrigado, meu irmão. Vamos lá, né? Meus amigos, nós vamos dar início ao evangelho de hoje, tá? Nós vamos falar da moral estranha, tá? O capítulo 23, tá? É quem não odeia seu pai e sua mãe, né? A moral estranha é sempre meio complexo, né? Sempre acho que todo mundo que já leu aqui a moral estranha ficou com aquela dúvida, né? Será se realmente Jesus falou aquilo? Será se realmente não foi uma interpretação da época que não bateu bem o hebraico lá e a gente não estudou bem aquele... Enfim, a gente vai fazer uma leitura breve, tá? Em quem não odeia seu pai e sua mãe, para que a gente possa fazer as nossas reflexões, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Moral estranha. Tranquilo? Tranquilo, né? Tá picotando, Zezé? Melhorou aí? Tranquilo, né? Vamos nós. Vamos lá. Quem não odeia seu pai e sua mãe, né? Uma grande multidão do povo caminhando com Jesus, ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, quem dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. São Lucas capítulo 14, versículo 25, 27, 33. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu pai ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. São Mateus, capítulo 10, versículo 37. Certas palavras, muito raras, de resto, fazem um contraste tão estranho na boca do Cristo, que instintivamente se rejeita seu sentido liberal. E a sublimidade de sua doutrina não sofre com nenhum prejuízo. Escritas depois de sua morte, uma vez que nenhum evangelho foi escrito durante sua vida. É lícito criar que, nesse caso, o fundo do seu pensamento não foi bem exprimido. Ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo pode sofrer ou que não é menos, pode sofrer alguma alteração, passando de uma língua para outra. Bastaria que um erro fosse feito uma primeira vez, para que tivesse sido repetido nas reproduções, como se vê tão frequentemente nos falsos fatos históricos, né? Então, assim, gente, acho que a gente deu para dar uma breve leitura, né? Que a gente possa fazer uma análise, né? Dentro desse fato histórico, né? Que ocorreu, que foram relatos, né? Todo baseados neste evangelho, que a gente precisa avaliar, né? Sendo colocado assim numa maneira bem rígida, né? A gente olha assim, olha, rapaz, Jesus está
tá meio egoísta, né? Tem que amar só a mim primeiro e depois tem que amar a mim primeiro e os outros vêm depois, né? Então se a gente observa, se a gente lê ali, a gente fizer aquela leitura e realmente de fato não fazer uma reflexão e realmente não buscar o entendimento do que Jesus quis passar, vem logo no primeiro momento aquela ideia, né? Aí vem aquela dúvida. Rapaz, então assim, tem vários casos que podemos fazer, podemos avaliar, né? Tanto a questão, porque assim, lógico que a Bíblia tem N fatores, né, que são questionáveis, né? Que nós espíritas, a gente realmente, à base de muita informação que a gente precisa, e Kardec foi muito cauteloso, que nesse comentário lá na frente, a gente não vai, para não se estender a leitura, um professor até menciona lá, que ele até menciona o nome do professor, que quis passar realmente o fato real da questão do comparativo, né? Que essa questão do ódio, uma comparação que Jesus quis passar na época em relação à verdadeira imagem da percepção do Cristo, né? E que a vida terrena seria uma vida momentânea, né? Então o apego principal, o apego realmente real, seria nas coisas espirituais, né? Então ele quis passar dessa maneira em relação à questão do apego em si, né? Na minha visão, né? Pela minha compreensão, o que Jesus quis passar foi isso, realmente fazer essa analogia de avaliar, de fazer aquela avaliação do que realmente, no real, o que nós possamos evoluir aqui. Essa ideia de quê? De o amar mais, o amar menos. Nós temos que amar igual, não é verdade? Porque assim, dificilmente você conseguirá amar Jesus sem amar o outro. Dificilmente não, é impossível, né? Então como você vai amar Jesus sem amar o outro? Porque o processo é esse aqui. O processo é nosso, não é verdade? Então assim, esse processo de a gente primeiro vir a Deus, primeiro vir a Jesus, primeiro vir a... Esse é um processo que nós necessitamos. Nós temos essa necessidade. Nós temos essa necessidade. Mas para ir até eles, nós precisamos do outro. Porque ninguém sozinho consegue fazer passar por esse processo que nós passamos aqui para chegar até a ideia do Pai, para chegar até a ideia do Cristo, sem o outro. E é o que nós fazemos, é o que nós procuramos fazer, né? Diante da nossa doutrina, diante dos nossos irmãos da Casa de Francisco, que a gente se reúne com os estudos, a gente se reúne com o intuito sempre da reforma, da caridade ao próximo, tudo em prol de quê? De chegar à ideia do Cristo. Não é verdade? De chegar a essa ideia que realmente é a ideia que necessitamos para esse momento. Não é verdade? Então, assim, é uma análise que a gente precisa fazer em vários setores. A percepção é uma análise realmente da linha hebraica, né, que a gente precisa estudar realmente para verificar essa questão dessa palavra, do ódio. Será se realmente, na época, essa palavra ódio é o ódio voltando para a língua portuguesa, né? Porque são línguas distintas, né? Então é isso que a gente precisa avaliar. A avaliação é nesse ponto também, ou em relação ao ponto de vista, né? O ponto de vista, porque assim, a gente tem que assim acabar dentro da gente, é um esforço que eu sempre venho fazendo, a questão do achismo, né? Porque o achismo, a gente tem que ter cuidado com o achismo. A gente tem que buscar realmente, no real, nas fontes certas, não é verdade? O entendimento. Porque, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. A gente deve se posicionar em relação à questão do evangelho em si.
Mas essa questão da moral estranha, que são algo mais polêmico, algo que a gente precisa fazer um aprofundamento maior. E é interessante a gente se reunir com os amigos, se reunir com as pessoas que têm essa necessidade de buscar o entendimento real, né, do Cristo, e realmente verificar todos os aspectos, né, e tirar um pouco desse achismo, né, que é o achismo, é o que, eu acho isso, eu acho aquilo. A gente tem que buscar realmente o real. E a doutrina espírita é tão maravilhosa que não existe o achismo, né? A doutrina é realmente a busca incessante das comprovações de tudo que fazemos, né? De tudo que lemos, de tudo que praticamos em relação à questão da doutrina no geral, né? A gente tudo que a gente busca tende a ter as comprovações, né? Que a gente sempre está buscando dentro dos nossos estudos, né? Então é isso, a gente precisa buscar, né, sempre dentro do que a gente, das nossas necessidades, né? A gente ter a busca do entendimento real e deixar um pouco desse achismo em relação às parábolas, né? Em relação ao evangelho de uma forma geral, não é isso? Então, assim, é isso, gente. Que a gente possa fazer uma reflexão, né, dentro dessa perspectiva, que a gente possa fazer um estudo mais aprofundado, né, que a gente possa, dentro desse estudo, ter uma percepção mais dentro da realidade, né, e não dentro do nosso achismo, mas dentro de uma realidade que a gente possa ter segurança, né, porque do espiritismo é isso. É por isso que é tão maravilhoso, é por isso que é tão apaixonante a doutrina espírita, porque realmente a gente busca a verdade, sem o achismo, né? A gente busca realmente a real de todas as parábolas, de todos os tópicos que Jesus veio de uma maneira belíssima nos auxiliar, né? Dentro da sua vivência terrena, que realmente foi uma vivência que com o intuito de nos ensinar a amar, né? Então, assim, não é algo fácil, são situações que precisamos ter um autodiscernimento, né? E tirar o nosso orgulho, né? Porque por muitas vezes a gente é chagado de orgulho em relação a questões que a gente, dentro desse achismo, né, nosso, que muitas vezes a gente veio com essa bagagem, tanto da época de criança como uma bagagem espiritual, a gente tende muitas vezes a ter uma resistência, não é verdade? Então essa resistência é que a gente tem que ter cuidado. É com essa resistência que muitas vezes nos atrapalha a progredir, né, dentro do que a gente precisa progredir. Não é isso? Então, meus amigos, eu acho que essa é um pequeno espaço, né, que a gente tem no nosso dia a dia, né, esse evangelho maravilhoso, que a gente possa usar todos os dias, compartilhar, que a gente possa buscar auxiliar de todas as maneiras, porque é uma ajuda muito grande, porque nós estamos passando por momentos muito difíceis, né, dentro da perspectiva mundial, né, e com amigos queridos também da nossa casa, nossos familiares, e que a gente possa participar dos nossos evangelhos diariamente, possamos compartilhar, né? E eu agradeço a todos pela participação, agradeço a todos pelo carinho, e que a gente possa seguir o nosso dia de hoje, o restinho de noite, né? Com equilíbrio, com paz e serenidade, tá? Muito obrigado a todos, fiquem com o mestre, que assim seja, graças a Deus.